Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou chegando aqui nesse exato momento para trazer uma palavra de reflexão para a vida dos amados irmãos, onde eu quero iniciar, a partir de hoje, uma série sobre a escatologia bíblica, as coisas acerca do tempo do fim. É um estudo que você é meu convidado para participar comigo, para estar acompanhando nesse canal. Esse canal com certeza será um canal de bênção para a tua vida, para o teu coração, para a tua vida espiritual e para o teu ministério. Você vai compartilhar e esse canal, essas mensagens irão alcançar muitas vidas e vai lhe ajudar na edificação da sua vida espiritual. E hoje eu quero fazer uma introdução acerca da escatologia bíblica. E eu quero ler um texto bíblico em Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, está escrito: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Meus amados, vocês podem atentar para esta leitura. Esta leitura da palavra de Deus, essa passagem que eu li nesta noite, está mostrando um acontecimento, um fato. Jesus, ele ia saindo do templo. Ele estava no templo, ele acaba de exortar os líderes religiosos daquela época a voltar-se verdadeiramente para Deus, porque a forma de vida que eles levavam e a sua religiosidade não estavam de acordo com a vontade perfeita de Deus. Então Jesus repreende os religiosos e Jesus começa a demonstrar que o final estava chegando. E quando Jesus começa a demonstrar que o final estava chegando, certamente que iria se levantar a curiosidade dos discípulos. Se fôssemos nós que estivéssemos lá, com certeza nós indagaríamos ao Senhor Jesus acerca do que ele estava falando. Iríamos pedir para ele nos explicar, nos ensinar o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. Então é natural que os discípulos fizessem essa pergunta para Jesus. Eles ficaram abismados. Então Jesus, quando termina a sua doutrinação para com os líderes religiosos, ele então passa a dar uma indicação forte que o tempo está próximo. Primeiro, ele vai mostrar o juízo que estava para vir naquela geração. Jesus mesmo, ele disse: Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Era algo que tinha que ser derramado. E Jesus diz: Vede estas pedras. Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus diz essa palavra, o coração dos discípulos fervem com vontade de perguntar. E eles deixaram o templo, desceram o monte do templo, o monte Sião, passaram pelo vale de Cedron e subiram o morro defronte de Jerusalém, a montanha chamada o Monte das Oliveiras, que fica distante exatamente de onde eles estavam para onde eles foram, fica exatamente a distância de 1 quilômetro. Hoje, na geografia atual, não tem mais distância.
porque tudo é Jerusalém. Tem o vale e o monte, tudo faz parte de Jerusalém, não tem mais distância. No entanto, a distância que eles caminharam era cerca de 1 quilômetro, saindo do templo, que ficava realmente em frente ao Monte das Oliveiras, e desceram o Vale de Cedron e subiram o Monte das Oliveiras. Quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, o seu coração não suportava mais. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Mestre, diz-nos quando serão essas coisas, está aqui no texto, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Duas indagações fizeram para Jesus. Duas perguntas fizeram para Jesus: a sua vinda e o fim do mundo. Porque quando Jesus vier, não é o fim do mundo. Quando Jesus vier, Jesus virá primeiro, sem tocar nessa terra, para livrar a sua igreja da condenação da grande tribulação, dos flagelos, dos juízos, da perturbação que será derramado sobre a face da terra, porque o Senhor Deus entregará o ser humano, a humanidade viva, naquele momento, ficará à mercê do próprio diabo, que irá tomar de conta. É o tempo profético bíblico que irá acontecer no futuro. E isto se dará após o arrebatamento da igreja. Virá a grande tribulação, que foi mencionada grandemente pelos profetas e foi ensinado de forma categórica por Jesus, pelos apóstolos e também no livro do Apocalipse. Há esse ensino nas Escrituras de maneira fácil, de maneira sistemática, de maneira harmoniosa, onde não se encontra problema. No entanto, eu quero fazer uma observação, meu caríssimo internauta que está assistindo. É importante ressaltar para vocês que a doutrina da escatologia bíblica, ela não é fundamental para a salvação. Ou seja, há na escatologia bíblica a visão pré-tribulacionista, a visão mid-tribulacionista ou meso-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista. Dentro dessas visões tem os amilenistas, tem os milenistas. São várias, diversas as visões, e estas visões, elas não têm efeito para a salvação. Mas as pessoas ensinam, pregam, conforme acredita que a visão está correta. E defendem a sua base literária e histórica acerca daquilo que ensinam. E da mesma forma, nós fazemos assim, defendemos a nossa base histórica e literária, fazendo a exegese, a interpretação do texto bíblico também, para chegarmos a esta conclusão. Então, quando os discípulos perguntam: Senhor, mestre, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Duas perguntas maravilhosas. Quando eles perguntam isso, Jesus ele começa a explicar para eles sinais, não de forma cronológica, mas Jesus ele vai mostrando, abrindo períodos parentéticos diversos em um mesmo sermão, mostrando a realidade da doutrina das últimas coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você. A doutrina das últimas coisas. O que a Bíblia diz que está reservado. O que vem por aí. Como será o futuro do mundo. O que a Bíblia diz na história. O que irá acontecer. Fique comigo. Fique neste canal. E você vai aprender sobre isto juntamente conosco. E nós vamos contar com gigantes da teologia. Que Deus te abençoe. No próximo vídeo vamos falar sobre o assunto da escatologia bíblica
entrando nele.